Olá, boa noite, boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos, os nossos irmãos, irmãs, os nossos colaboradores, frequentadores e membros do Centro Espírita Verdade e Luz. Estamos hoje aqui num dia maravilhoso com o nosso irmão Donizete Pinheiro, da cidade de Marília, né, irmão? Estamos aqui hoje. E gostaria de informar, tomando um pouquinho à frente, que é com grande alegria e grande satisfação nos encontramos aqui mais um ano, né? E comemorando os 111 anos da nossa casa. Essa maravilhosa casa, que é uma casa centenária, maravilhosa, que eu costumo dizer que é uma grande oficina de trabalhos. Trabalhos esses que não foca só nas palestras, né? Ela tem projetos sociais, como atendimento fraterno, projeto Caritas, que hoje nós atendemos mais de 50 famílias, cursos de evangelização, levando também todas as quartas-feiras, com o nosso querido irmão Luiz Fernando, a partir das 16 horas, o Evangelho no Lar. Enfim, não é essa pandemia que nos fez parar, né? E como não poderíamos deixar passar, montamos uma semana comemorativa, trazendo todos os dias uma palestra. Eu escrevi aqui para mim não me perder. Então, já teve início ontem, né? Começou com o nosso irmão Newton Stuck. Hoje, com o nosso queridíssimo irmão Donizete Pinheiro, da cidade de Marília. Amanhã, dia 25, terça-feira, às 20 horas também, com o nosso irmão Jamiro dos Santos, da cidade de Araguari, Minas Gerais. No dia 26, quarta-feira, às 20 horas, nosso irmãozão, o Tato Save, né? Da cidade de Bauru, que é praticamente de Jaú, né? Está sempre conosco. No dia 27, quinta-feira, o Renato Vernaschi, também da cidade de Bauru. No dia 28, sexta-feira, às 20 horas, Isaías Claras, da cidade de Oswaldo Cruz. E no dia 29, sábado, excepcionalmente, não é às 14 horas, tá? Ainda não está confirmado, mas no decorrer da semana iremos com certeza confirmar se é o nosso irmão Alberto Almeida, da cidade de Belém do Pará. Tá bom? Tá informado aí para vocês a nossa programação em comemoração ao nosso 111 anos dessa maravilhosa casa centenária. É isso aí, né, irmão? Estamos juntos aí e eu acho que eu vou fazer uma prece de abertura, irmão, é isso? E assim a gente já passa a palavra para o nosso irmão Donizete, tá bom? Então, vamos acalentando os nossos corações, vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Pai Celestial, que é o nosso Criador, ao nosso irmãozão, nosso Mestre Jesus, que tanto tem nos ajudado, tanto tem nos mostrado qual o caminho a ser seguido. Pedimos também a todos os espíritos da casa Verdade e Luz, aos espíritos amigos, aos nossos benfeitores que tanto têm trabalhado nessa pandemia, para que a gente pudesse estar aqui, levando aos lares de cada um pouco mais de esperança, pouco mais de tolerância, pouco mais de amor. Pedimos à espiritualidade que nos acoberte, que nos derrame bênçãos, que nos amenize as dores e que nos mostre o caminho a ser seguido numa hora tão difícil. Querido Mestre,
Iniciamos assim essa maravilhosa palestra de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai o Senhor de todo mal. Que vosso é o reino, é o poder e a glória para todo e sempre. Que assim seja, assim será. Irmão, eu acho que agora é com você, né? Vamos passar aí o bastão por mão, tá bom? Uma boa palestra, por irmão. Obrigado, André. É um prazer, muita honra estar participando das comemorações dos 111 anos do Verdade e Luz. Desde já eu queria agradecer ao André, extensivo a todos os irmãos do centro, os meus agradecimentos por esta bendita oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais do Evangelho e da doutrina espírita. 111 anos é uma longa história. E o tema da noite, um novo mandamento, na verdade, é uma homenagem a todos os centros espíritas que de longa data vêm mantendo as suas atividades, especialmente na divulgação do Espiritismo e do Evangelho. Eu me recordo de Chico Xavier, quando ele diz que começar é fácil, continuar é difícil e prosseguir até o final é sacrificial. Então, dá para nós imaginarmos que ao longo de um século, né, mais de um século de lutas, de trabalho, quantas pessoas, inclusive já no mundo espiritual, contribuíram para que a casa pudesse estar ativa e realizando o seu trabalho de iluminar as mentes e confortar os corações das criaturas. Quanto sacrifício, quanta renúncia, quanta dificuldade, certamente enfrentaram para que hoje nós pudéssemos dispor, desfrutar da possibilidade de estarmos aprendendo a doutrina espírita e enriquecendo também a nossa alma. Então, quando nós vamos estudar esse tema, um novo mandamento, é uma homenagem, mas também é um convite para nós que estamos atualmente nas nossas próprias lutas, nas nossas casas abençoadas, em todos os municípios, todas as cidades, todos os centros espíritas, para que nós possamos estar juntos, unidos, solidários, fraternais, na divulgação dessa obra, na obra espírita, que é uma obra de Jesus, o Consolador por ele prometido, que ficaria conosco para sempre. Então, nós queremos convidar a todos a seguir o nosso pensamento, aquilo que nós encontramos no Evangelho, para que a gente possa nos enriquecer e utilizar desses ensinamentos para nós podermos continuar o trabalho daqueles pioneiros de outros tempos, mas que certamente acompanham conosco da espiritualidade este nosso trabalho atual e que nós possamos fazer por merecer a atribuição de obreiros do Senhor. Vamos então acompanhar as lições. Jesus estava com a multidão e os fariseus, que sempre estavam atrás dele, muitas vezes para comprometê-lo. Um deles, um doutor da lei,
se aproxima e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, nós vamos entender aqui que esta afirmação deste mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, na verdade, já constava do Antigo Testamento, que era a lei vigente naquela época entre os judeus, a lei de Moisés, que havia trazido as regras divinas. Quando nós fazemos um estudo a respeito destas palavras de Jesus, nós vamos nos reportar ao Antigo Testamento, especialmente nos livros Deuteronômio e Levítico. Então, essa parte do mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, está em Deuteronômio, no livro Deuteronômio. A parte de amar ao próximo como a si mesmo está em Levítico. Então, quando Jesus disse que eu não vim destruir a lei, estava se referindo, obviamente, à lei divina. Então, ele reforça neste momento que o mandamento da lei divina, a lei moral, é exatamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, que acabam constituindo apenas um, né, completo, é que dependem todas as outras leis, né, como ele diz, a lei geral que Moisés havia apresentado e todos os ensinamentos dos profetas posteriores. Enfim, para todos os tempos, este é o mandamento divino, moral, que rege a humanidade. Allan Kardec vai fazendo um estudo a respeito desse ensinamento no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele mesmo vai afirmar: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Porque diversas vezes também Jesus vai dizer que era preciso fazer ao próximo aquilo que nós queríamos para nós mesmos. Então, Kardec vai reafirmar aí, no Consolador Prometido, que esse mandamento é a expressão mais completa da caridade, que é exatamente o amor em ação. O amor, o sentimento nosso, vai desembocar numa atitude, numa ação, que é exatamente a caridade, que é fazer ao próximo aquilo que nós queremos para nós. Em outras situações, não fazer aquilo que nós não queremos para nós, para os outros. Então, essa é a regra geral, a regra básica pela qual nós temos que nos nortearmos para alcançarmos a condição de homens de bem, de nos aproximarmos de Deus. Allan Kardec já havia se reportado a isso anteriormente na primeira obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Lá, no capítulo das leis naturais, quando Kardec vai estudar sobre o bem e o mal, ele vai perguntar como é que nós podemos distinguir o bem do mal? Ou seja, como é que eu posso saber se eu estou fazendo
o bem. E aí a resposta dos espíritos está de acordo com essa colocação que Allan Kardec coloca aí em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, observe e faça para o próximo aquilo que você quer para si mesmo, porque, em geral, todos nós queremos felicidade, alegria, bem-estar, conforto, etc. e tal. Quer dizer, tudo de bom. Então, tudo de bom que eu quero para mim é o que eu devo fazer para o próximo. Essa é a regra do amor ao próximo. E Kardec, que era um grande questionador, logo na questão seguinte, que é a 633, vai perguntar, tudo bem em relação ao próximo, mas em relação a mim, como é que eu vou saber se eu estou me amando mesmo? E os espíritos superiores foram de uma simplicidade muito grande, como afinal de contas é a lei. E eles disseram que é o limite do necessário. Então, eu preciso aprender a me conhecer. Até onde eu posso ir? E eles dão um exemplo muito simplório. Se você come demais, sabe que isso lhe faz mal. Então, você não deve comer demais. Então, nós vamos encontrar aí um entendimento muito rápido com relação a esses primeiros mandamentos que estão lá no Antigo Testamento. Mas nós queremos hoje estudar um novo mandamento. E essa expressão é uma expressão de Jesus, que nós vamos encontrar onde? Nós vamos encontrar no Evangelho de João. João 13. Quando Jesus vai dizer para os discípulos, filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está grifado em vermelho, que é o destaque, porque ele continua ali, que dessa maneira tenhais amor uns para os outros, um para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. 2 pontos. Se tiverdes amor uns pelos outros. E é muito interessante que o João vai repetir isso no capítulo 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque aqueles primeiros mandamentos, reunidos em um, não eram exatamente de Jesus. É o mandamento divino que Moisés já havia trazido ao povo judeu. Aqui é um mandamento que ele traz exatamente para os discípulos. E ele continua: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Então está lá em João 15. Vamos analisar primeiro o contexto, ou seja, em que momento Jesus falou essas palavras registradas por João Evangelista, que era o mais novo de todos eles. Aliás, o considerado o mais amado de Jesus. Então, Jesus vai dizer essas palavras aos discípulos na última ceia, antes da Páscoa, antes da sua prisão e, obviamente, antes da sua crucificação. Essas palavras são dirigidas especificamente aos discípulos, não à multidão, como ele costumava fazer, não em público. E por isso o contexto, do nosso estudo de hoje, dizermos que tem muito a ver com nós, os trabalhadores espíritas, os trabalhadores das religiões de uma maneira geral, das crenças cristãs. Mas nós somos espíritas e vamos dizer de nós aqui mesmo. E nesse momento lá, dessa ceia, depois que eles haviam acabado de comer, Jesus
lava os pés dos discípulos. É uma cena muito conhecida, inclusive na Igreja Católica tem uma cerimônia, um ritual a respeito disso, uma comemoração. O que mais? Né? Nós vamos fazer algumas considerações a respeito dessas palavras de Jesus dentro deste contexto. Jesus sabia que ia ser levado à prisão, iria ser crucificado. Era o momento da sua trajetória na terra. Tanto sabia que, nessa mesma ceia, ele diz para Judas fazer o que tinha que fazer. E a Pedro que o negaria 3 vezes. Então, sabendo que ia ter que ir embora, ele queria alertar os discípulos para que eles mantivessem uma união, uma coesão do grupo básico, que eram os discípulos, para que a boa nova pudesse realmente ser disseminada, propagada, levada a todas as criaturas na forma de consolação, a divulgação da boa nova, a boa mensagem, a nova mensagem. Também afirmou, né, que o amor entre eles, cuidado entre eles, é que levaria-os a ser reconhecidos como realmente discípulos de Jesus. Porque a mensagem básica de Jesus era exatamente o amor. E aqueles que o seguem, que o seguiram e que o seguem, era necessário, e é necessário, nós demonstrarmos o amor. Porque se nós não nos amamos entre nós, como vamos poder afirmar e vivenciar a mensagem do amor a outras criaturas? Jesus conhecia cada discípulo, chamou-os de filhinhos, né? E o pai conhece o seu filho. Aqui é no sentido amoroso, no sentido fraternal, no sentido do cuidado, e ele sabia tanto das qualidades e das fraquezas. Por isso, sabendo que os filhinhos não teriam mais o apoio paternal seu de Jesus, era preciso deixar algumas orientações básicas fixadas no coração e na consciência de cada um, para que eles pudessem ter a força necessária para viver a mensagem do Evangelho e levá-la com convicção para as criaturas. Ele lavou os pés para indicar que era preciso fazer como ele, ser o servidor de todos. É muito interessante a passagem ali, porque quando ele vai lavar os pés do Pedro, Pedro falou assim: não, o senhor não pode lavar os meus pés. Ele não se achava merecedor. E aí Jesus fala para ele: se eu não lavar os teus pés, você não poderá estar comigo. E o Pedro, que devia ser algo assim muito engraçado, disse: então, senhor, me lave tudo, né? Me dê um banho inteiro. E ele queria estar realmente com Jesus. É claro que ele vai ter o momento da negação dele, mas depois ele vai se tornar o esteio, né? Realmente a pedra sobre a qual Jesus iria erguer a sua mensagem e poderia ser levada adiante. E a gente sabe lá pelo livro Paulo e Estevão que ele, de fato, teve um papel muito importante na sustentação do evangelho iniciado, do cristianismo primitivo. E Jesus realça, então, que era preciso, inclusive, dar a vida pelos amigos. Até onde o amor recíproco entre aqueles que se amam pode chegar. Então, ele afirmou isso, que era preciso, entre eles, que dessem, inclusive, a própria vida, que não significa necessariamente a morte, mas muitas vezes a renúncia interior às dificuldades, aos problemas, à ambição, à vaidade, ao orgulho, ao ciúme, né? Essas dificuldades interiores que nós ainda carregamos. Mas o Cristo
sabia respeitar também o livre-arbítrio da criatura, que é sagrado. Porque ele, sabendo que o Judas iria traí-lo, falou que ele fizesse logo o que ele tinha que fazer. E sabendo que seria negado pelo Pedro, não fez nada além de alertá-lo com relação a isso. Então, nas nossas relações de trabalhadores nas casas espíritas, o respeito ao livre-arbítrio é fundamental para que nós decidamos estar juntos participando ou decidamos ir embora, porque muitas vezes acontece isso no centro espírita. Nós estamos com os trabalhadores ali, estamos contando com os trabalhadores, de repente um vai embora, o outro também desiste, muda de religião, e você fica ali, puxa vida, né? Às vezes recriminamos a conduta, mas nós temos que respeitar. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de atitude. É claro que dentro de um limite, mas nós temos que respeitar as decisões que os companheiros têm de ficar dentro daquilo que nós podemos fazer em conjunto ou ir embora quando achar que é conveniente. Assim como Jesus nos espera, nós também devemos esperar os momentos certos. Pois bem, nós poderíamos fazer as nossas próprias reflexões a respeito desse novo mandamento, mas nada melhor do que nós buscarmos a palavra daquele espírito nobre, que é o maior conhecedor, maior estudioso da Boa Nova, que é Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu particularmente considero Emmanuel o mais profundo estudioso da Boa Nova, do Evangelho, nas suas variadas obras trazidas por Francisco Cândido Xavier. E aqui nós vamos buscar a lição 179, que está no Caminho, Verdade e Vida. E eu gostaria que acompanhasse esses trechos que nós selecionamos aqui. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o Emmanuel já está dizendo que há uma diferença, né? O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. Então, aquele mandamento do amor ao próximo como a si mesmo, não nos é lícito exigir a compreensão alheia quando nós praticamos o amor. Não devemos exigir reciprocidade. Nós vamos amar simplesmente. Vamos nos doar, fazer aquilo que a nossa consciência permite, concorda, sem esperar nada em troca. Esse é o amor ao próximo como a si mesmo. Não importa se seremos agradecidos, se seremos retribuídos no bem, porque, afinal de contas, o amor não pede nenhuma retribuição. Então, diz Emmanuel, o aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Ponto final. É isso. E ele vai continuar. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento na comunidade cristã. Isso que é importante nesse mandamento. Embora ele possa ser ampliado para toda a humanidade, que um dia vai entender a mensagem da Boa Nova, aqui, a comunidade cristã não é necessariamente só a comunidade espírita, ou católica, ou evangélica separadamente. Todos aqueles cristãos que estão na tarefa de divulgação da mensagem de Jesus devem ter esse pensamento de que nós estamos no único propósito de fazer o bem, muitas vezes fazendo de maneira diferente, né? Com ritual ou sem ritual, com uma crença ou com outra crença, não importa. O que significa
é que desde a nossa compreensão, nós precisamos ter um respeito às outras crenças, de maneira absoluta. Então, respeitemos os católicos, respeitemos os evangélicos, estendamos a nossa compreensão a todas as outras religiões que procuram formar o homem de bem, que é isso que importa. A finalidade do evangelho é formar homens de bem, espíritos de bem, amorosos, gentis, solidários, fraternais. Né? Então, prossegue Emmanuel dizendo, o mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. Então, era uma atitude de amor de Jesus para com os seus discípulos. Para eles ali, a mensagem dirigida ao coração de cada um, para que eles pudessem compreender de fato a mensagem. Continuando, a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura. Essa numeração é minha, mas está no texto. O regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Então, procuremos aplicar essa recomendação a nós. É preciso que haja uma solidariedade entre os discípulos, de estarmos juntos uns com os outros, nos amparando, nos apoiando, nos confortando, nos consolando. Nós temos, às vezes, muitas preocupações em atendermos fraternalmente aqueles que estão chegando à casa espírita, mas muitas vezes não nos preocupamos com os trabalhadores da casa espírita. Não fazemos o atendimento fraterno, acolhedor dos trabalhadores da casa espírita, dos nossos companheiros, que muitas vezes estão passando por dificuldades. Então, garante a confiança fraternal. Nós estamos ali com o propósito fraternal de nos unirmos no propósito de crescer em espírito, de aprendermos, de nos confortarmos, para podermos também ajudar e servir. Então, nos amarmos como Jesus nos amou, que é de maneira ampla, até dar a própria vida, e ele o fez literalmente, ele de fato deu a própria vida, e assegurar ainda a certeza do entendimento recíproco. O entendimento aqui não é simplesmente eu compreender, mas é de nós nos tentarmos no entendimento. Quer dizer, procurarmos o entendimento. Sempre que aparecem os problemas, as dificuldades, nós vamos tentar a conciliação, a reconciliação, chegarmos num determinado caminho a seguir para o bem, não só da doutrina, mas da casa. E aqui nós vamos lembrar que no cristianismo primitivo, houve momentos em que estabeleceu-se uma discórdia entre Paulo de Tarso e Tiago, o menor, que procurou dar um direcionamento mais judaico, inclusive com rituais, à igreja de Jerusalém. E foi exatamente Pedro que conseguiu, com o seu amor, com o seu silêncio, com a sua postura de pedra, promover esse entendimento para que o cristianismo primitivo não se derruísse com os conflitos que estavam se estabelecendo ali, porque Pedro sabia que tanto Tiago como Paulo eram importantes para a divulgação da Boa Nova. E muitas vezes nós precisamos pensar nisso, renunciarmos à nossa maneira de pensar para que a causa maior, que é o centro, e que é a doutrina espírita, o Evangelho, possam prosseguir. Muitas vezes nós ficamos brigando por questiúnculas pequenininhas, por bobagem, prejudicando o trabalho da doutrina e do centro espírita.
E Emmanuel continua ainda: em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Ou seja, com esse sentimento de amor entre nós, é possível saber que nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nas minhas angústias, nas minhas quedas, nos meus escorregões, eu vou poder contar com o ombro amigo, com o ouvido fraternal, com o amparo, com o serviço, com a ajuda que for necessária para que eu possa me equilibrar. Então, é preciso ter um olhar fraternal, um olhar atencioso para com aqueles companheiros que estão junto de nós, sem preocupações maiores, sem desconfiança, sem ciúme. E ele continua, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique, quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Existem almas sublimes, nobres, que são capazes de trabalhar, de servir, de amar, de ajudar, de amparar, com profundidade da alma, do coração, sem se preocupar com reciprocidade. Mas, com certeza, não é o nosso caso. Nós somos ainda espíritos muito humanizados, quase que recém-saídos do instinto. E nós precisamos amar e ser amados. Então, na casa espírita, nós precisamos ter essa relação, né? Às vezes elogiar, às vezes incentivar, reconhecer o trabalho do outro, né? Dar a palavra amiga, às vezes uma orientação, agradecer. Muitas vezes nós achamos que é dever do outro fazer o que tem que fazer. Não, nós precisamos agradecer. Os diretores de centros espíritas devem ser gratos, manifestar gratidão aos trabalhadores, especialmente aqueles que estão chegando à casa espírita, para que eles se sintam valorizados e possam se fortalecer no trabalho que devem realizar. E aqui nós vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, uma mensagem do Espírito de verdade, dizendo: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. O Senhor aqui é Jesus, né? Os trabalhadores somos nós que estamos aí, nas nossas atividades. Não significa que sejamos perfeitos, não. Todos nós fomos chamados para o trabalho no bem, que é a lei de Deus. Então, é preciso trabalhar para que, quando o Senhor chegue, a obra esteja acabada. Não é que ele virá pessoalmente aqui, né, pedir contas, mas é uma conta individual. Quando eu desencarnar, por exemplo, virá alguém perguntar para mim lá: o que é que você fez aí na tua reencarnação, na obra em que você foi localizado, no seu centro espírita, na doutrina espírita? O que é que você fez de bom? Ou viveu no centro espírita brigando com os companheiros, sendo implicante uns com os outros? É amemos uns aos outros, não sejamos implicantes, nos armemos uns contra os outros, né? Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Quantas vezes nós vemos dissensões em grupos espíritas que vão montar um outro, mas saíram brigados, porque pensavam de maneira diferente, mas não foram fraternais ao ponto
de um entendimento. É muito assim, muitas vezes necessário nós dividirmos os grupos, porque os grupos grandes, eles acabam tendo muita dificuldade de administração. E, às vezes, é preciso dividir para atender uma outra região, atender um outro grupo, né? Ou dar um direcionamento à forma como nós entendemos de divulgar a doutrina espírita, mas não significa que nós devamos viver brigando, porque o propósito é nós nos entendermos para que não saia dano nenhum para a obra. Ora, se nós vivemos brigando uns com os outros, qual é a visão que nós passamos da doutrina espírita para os que estão fora? Será que a doutrina espírita é realmente boa? Eles vivem lá, os espíritas vivem brigando? Eles não se entendem? Então é preciso nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas discórdias, aos nossos ciúmes, para que a obra se coloque acima de tudo. A mensagem tem que ser a mensagem da doutrina. Eu me recordo sempre da fala do Divaldo Pereira Franco, que ele está entregando sempre os louros da vitória à doutrina espírita. Ele é um mero médium, um intermediário da obra do Senhor aqui. E nós devemos fazer o mesmo, acreditar a doutrina espírita, o trabalho que nós estamos fazendo. Eu recomendo que leiam a mensagem inteira, porque é muito bonita. Aliás, eu acho que vocês todos já leram a respeito disso. Então, um resuminho nosso aqui, para levar as nossas reflexões. Devemos, pois, unir esforços, primeiro, na conquista da fraternidade, do respeito, da atenção, do auxílio, da amizade, da renúncia e da sinceridade. Vejamos algumas virtudes, algumas qualidades que nós precisamos desenvolver na tarefa espírita, no trabalho na casa espírita, na diretoria de um centro espírita, seja qual for a nossa atividade, as mais simples, as de maiores responsabilidades, nós precisamos vivenciar em nós mesmos algumas atitudes morais, emocionais, para que a nossa contribuição seja a contribuição mais fraternal, mais harmoniosa, mais pacífica possível. E, portanto, eliminar da nossa conduta ciúme, indiferença, desapreço, irritação, crítica. Bom, nós sabemos que tudo isso é muito difícil de nós eliminarmos da alma, do coração. É fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que são as maiores imperfeições e que nós carregamos ainda. Só que devemos fazer o nosso esforço. Qual é o verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. Se esforça. Então, nós devemos fazer esse esforço. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma resposta dos espíritos superiores, quando Kardec pergunta se é possível nós fazermos mudanças internas com o nosso trabalho, com o nosso esforço. E a resposta dos espíritos é sim, com pouco de esforço às vezes, um pouco, é a vontade. Então, a doutrina espírita e o evangelho nos convidam a desenvolver a vontade de ser melhor, de crescer em espírito, de nos tornarmos melhores, homens de bem. Kardec trata disso em 2 capítulos, em O Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Lá ele fala do homem de bem. Então, é o nosso esforço. Se nós estivermos nos esforçando um pouquinho por dia, está ótimo.
Então, vamos trabalhar o nosso ciúme, a nossa indiferença, o nosso desapreço, a nossa irritação, a nossa crítica. Como? Tentando desenvolver a fraternidade, o respeito, a atenção, o auxílio, da amizade, da renúncia e da sinceridade. E aí nós fomos buscar, novamente em Emmanuel, esse maravilhoso espírito que eu admiro muito, no livro Encontro Marcado, na lição 30, quando ele fala de investimentos. Porque, em geral, nós estamos muito preocupados em fazer investimentos materiais, quando nós devemos buscar investimentos morais. E esses investimentos são muito úteis, esses que nós vamos apresentar aqui, no cumprimento do novo mandamento de Jesus para todos nós. Então, vejamos, investir na demonstração de entendimento. Ou seja, eu preciso tentar resolver os problemas que se apresentam no nosso grupo de trabalho. Muitas vezes nós criamos intrigas internas, ficamos criticando os nossos companheiros por fora, mas não nos movemos para fazer o entendimento. Saber porque o outro está pensando dessa maneira, porque ele agiu dessa maneira. Então, investir nisso, em tentar compreender cada vez mais porque o outro age daquela maneira. Nós somos diferentes, estamos em graus diferentes de inteligência e de sentimento, de moral. Muitas vezes uma pessoa está agindo, companheiro, está agindo de maneira enganada, às vezes contra nós, mas é porque ele não tem um alcance intelectual, ele carrega algumas dificuldades que precisam ser trabalhadas. E nós, se já temos maior compreensão, temos que entender isso para harmonizarmos as nossas atividades. Na desculpa espontânea, sem presunção de superioridade. Então, o perdão aí, a desculpa, né? Um grauzinho um pouquinho a menos que o perdão, a desculpa pelas escorregadas do outro, por uma palavra mal expressada. Às vezes nós ficamos ofendidos, puxa, ele falou isso, mas ele talvez nem saiba direito qual é o sentido daquela palavra, talvez saiu sem querer, sem pensar, numa emoção descontrolada. Nós temos que pensar na causa, na casa, e às vezes relevar isso. Então, desculpar, vamos seguir à frente, vamos tentar melhorar cada vez mais. E essa desculpa não pode ser uma desculpa contra o pobrezinho, né? Aquele que é ignorante. Não, é algo amoroso. Porque quem tem mais, dá mais. Quem compreende mais, é melhor, mas com naturalidade. Investir na pequenina prestação de serviço. Todos os serviços, todas as atividades da casa espírita são importantes. E muitas vezes nós ficamos recusando. Eu não vou ficar lá no portão dando mensagem, não. Isso aí qualquer criança pode fazer. É falsa compreensão do que é uma recepção fraterna. Mas, às vezes, pequenas coisas, limpar uma sala, são serviços úteis. E nós nos colocamos em igualdade. Vamos lembrar que Jesus deu exemplo, lavando os pés dos discípulos. Olha só, o governador do planeta, o espírito puro, se dispôs a fazer algo, abaixar-se e lavar os pés sujos dos discípulos, numa atitude de humildade. Então, para o Cristo, todas as atividades são importantes, porque contribuem para o todo. Se você pega uma máquina, tem lá uma pequena engrenagem,
ou um pequeno parafuso que se quebre para a máquina. Então, às vezes, um voluntário que vai limpar lá o centro espírita não é valorizado, não se agradece a ele, mas é muito gostoso e muito confortável você chegar no centro espírita e sentar numa cadeira que esteja limpa. Então, nós devemos nos colocar à disposição para fazermos qualquer tipo de atividade. E mais, olha, auxiliar além da obrigação. Ah, não, eu só faço isso. Mas se eu posso fazer mais, se eu posso ajudar a minorar o trabalho do outro, por que não fazer? Vamos lembrar Jesus quando ele disse: se alguém lhe pedir para caminhar, atualizando aqui um quilômetro, ande 2. Se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica também. Claro que era uma metáfora, né, para que a gente pudesse entender que é preciso doar mais, é preciso ser mais caridoso, fazer mais para o outro. Aliás, quem é o maior no reino dos céus, senão aquele que mais servir? Então, eu estou no centro espírita recebendo dos outros ou estou dando alguma coisa? Se também estou recebendo, será que eu tenho retribuído à casa, ao grupo, uma parcela daquilo que eu tenho recebido? Nós podemos ser assistidos, mas também podemos ser assistentes, necessitados e trabalhadores. Investir no testemunho de gentileza. Uma pessoa gentil, afável, agradável, uma pessoa simpática. É uma pessoa ao lado da qual todos nós queremos estar, porque nos dá alegria. Nós nos sentimos em paz perto dessas pessoas. Sejamos assim, então, experimentemos o quanto que é bom para nós. No momento de tolerância, sem nenhum apelo à crítica. Às vezes nós criticamos sem necessidade. A pessoa percebeu que fez errado. Por que ficar ainda agravando a culpa dela? É melhor ter compreensão. Ah, tudo bem, meu irmão, né? Da próxima vez você faz melhor, da próxima vez vai dar certo, vamos nos esforçar. Né? Por que ficar repetindo que errou, que devia ter feito melhor, que devia ter se esforçado mais? Não. Né? Sejamos compreensivos, porque nós também erramos. Né? Nós também temos dificuldades. Na referência amistosa, né? Fazer um elogio, né? Um elogio do trabalho, um elogio para, às vezes, uma melhora física, um ânimo mais melhor, uma alegria mais contagiante, né? Nós precisamos ser aí realmente alegres e amigos com aqueles que estão trabalhando conosco. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o trabalho que nós fazemos uma carantonha, né? Fechamos o senho, né? E fica um clima bastante pesado. Nós estamos assistindo este final de semana o evento da Rede Amigo Espírita, falando do Chico Xavier, como ele era assim, amistoso, como ele era bem-humorado, como ele era alegre, apesar das suas grandes dificuldades de trabalho, o que ele tinha que enfrentar. Os espíritos superiores, eles são assim, afáveis, são amigos, né? E nós precisamos tentar ser assim, ser aquele que permite que o ambiente onde nós nos encontramos seja um ambiente muito agradável. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade, antes do encerramento, de dizer do meu carinho, do meu respeito, da minha amizade aí, por um casal
de Jaú, que está em Jaú, que é o Edson Curió, e a Valéria, que tem uma alegria contagiante, né? Desde os tempos lá da Adamantina, o Edson é um colaborador nosso, do jornal Ação Espírita, e a gente percebe, né, essa alegria no trabalho também, né? Ficar lá perseverando na luta, agregando as pessoas. E isso é muito bom, é muito agradável para todos nós. Nós nos sentimos bem e à vontade. E, por final, aqui, na frase encorajadora, ou seja, nós devemos ser trabalhadores, amigos, companheiros que encorajam aqueles que são desanimados, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que são os novos, os inseguros, quem já está à frente, quem já tem anos de experiência, que já passou por muitas lutas, tem esse dever de incentivar os novos, de encorajar os fracos, os inseguros, os ignorantes, ajudar, orientar, amparar. Porque quem está à frente, um dia vai embora, vai desencarnar. E quem vai dar continuidade à obra, à causa? Os novos. Então, nós precisamos formar trabalhadores. E é nesse trabalho de entendimento, dedicação, de renúncia, de abrir mão, é que nós vamos formar equipes novas de trabalho, que quando nós deixarmos a atividade, ou por doença, ou por velhice, ou pela desencarnação, a obra não se perca. E é este o propósito. Assim devem ter agido os companheiros do Verdade e Luz nesses 111 anos, um dos centros bem antigos. E, com certeza, outros muitos centros espíritas, às vezes de companheiros que estão nos ouvindo, sabem dos esforços, do trabalho, das lutas que foram realizados para que se chegasse até hoje e o centro espírita estivesse aberto, sendo uma fonte de luz para o próximo, para a humanidade, sendo uma obra do Senhor aqui entre nós. Muito obrigado à casa, muito obrigado àqueles internautas que nos ouviram. Me sinto muito honrado por esta oportunidade e pelo aprendizado que me foi permitido. Um abraço fraterno, que a paz possa permanecer no coração de todos vocês. Nossa, irmão, que palestra maravilhosa. Foi uma verdadeira lição. Foi colocado a mensagem nos corações de cada um, eu tenho certeza que isso nos acrescentou demais, isso nos trouxe, nos tornou, né, mais sabedores, que realmente o amor, a fraternidade, a caridade, ela tem sim que imperar dentro da nossa casa. E eu falo isso com muito orgulho, quando eu me dirijo aos diretores, né, da casa, quando eu falo os comandantes, que realmente a gente tem tido apoio, a gente tem tido clareza, a gente tem sido levado, lógico, com a ajuda da espiritualidade, ao prumo, ao caminho certo, porque não está fácil hoje, realmente. Está difícil essa jornada, mas a gente sabe que os desígnios de Deus, os desígnios do nosso Criador, nos faz passar por provas, nos faz passar... Eu costumo dizer que não são obstáculos, e sim desafios, né? E hoje, esses desafios, eles nos transformam em possibilidades. Então, o que você nos trouxe, eu só ficava pensando nas possibilidades, no amor, no carinho, e realmente nos deixou assim, você deixou essa sementinha com a gente, e a gente vai ali regar. Tá bom, querido? Que bom. Agradeço de verdade.
quiser deixar as últimas palavras, que aí eu já vou fazer o encerramento para que a gente não... Já estamos chegando a 21 horas, né? Isso. Então, eu agradeço que tenha novamente uma outra oportunidade. As portas estão abertas, o centro está de portas abertas para o irmão, que tanto nos esclareceu, tanto nos mostrou o verdadeiro caminho de Jesus, né? Isso é muito bom. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Para você, André, que nos apoiou aí na apresentação. Viu? Foi um prazer imenso conhecê-lo. E numa outra oportunidade nós estaremos juntos. Se Deus assim permitir, com certeza. Então vamos fazer juntos a nossa prece de encerramento. Graças, graças e graças, né? Muito obrigado por essa maravilhosa palestra. Muito obrigado, o nosso Criador, o nosso Mestre, que nos trouxe, o nosso irmão Donizete Pinheiro, da cidade de Marília, que nos deu essa oportunidade, nos abrindo as portas dos corações, nos mostrando qual o caminho a ser seguido. Obrigado, plano maior, esferas superiores. Obrigado, espíritos da casa, espíritos amigos, que sempre está conosco, sempre nos ajudando e sempre nos apoiando. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre. E que assim seja, e assim será. Obrigado, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.